Olá, mulheres, a paz, boa noite. Então, essas semanas foram muito corridas e algumas coisas aconteceram, eu precisei me ausentar um pouquinho, mas aqui estamos nós. Durante esse tempo, eu precisei desenvolver alguns frutos do Espírito. Em Gálatas 5, fala muito sobre os frutos, quer dizer, o fruto do Espírito. E dentro dele é como se fossem 9 gomos, né? Então, dentro dele tem 9 ramificações para esse fruto. E eu quero começar a falar sobre isso, sobre esse desenvolver esse fruto. E dentro dele, lógico, temos algumas ramificações. Então, eu quero começar a dar início, eu quero que vocês foquem nisso sobre esse desenvolver. Então, o fruto do Espírito, como diz em Gálatas 5, no versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, eu, na verdade, quero começar a falar sobre uma coisa chamada domínio próprio. Nós mulheres, muitas vezes, nós somos tomadas por muitas emoções. Os nossos hormônios, às vezes, estão lá em cima. Então, é muito difícil a gente ter esse domínio próprio, né? Ter o domínio de não agir diante de uma circunstância que vem e nos tira, às vezes, do eixo, né? Nos tira o que a gente faz agora, acaba rebatendo com palavras erradas, acaba agindo de forma errada. E a gente vê que Cristo, em todo momento, em toda sua trajetória, ele não era dominado pelas circunstâncias nem pelas situações. Então, se havia quadro de morte, as pessoas falavam, não, mas acabou, agora não tem mais vida. Ele falava, opa, não, calma, essa situação não é uma situação que é real, né? Eu não vou ser dominada por essa, não vou ser dominado por essa situação. Essa situação não me domina. Então, assim, Jesus ele não era dominado pelas coisas externas. Ele era dominado pelo Espírito. Ele sabia o que tinha que fazer e as suas emoções não o dominavam. Então, o domínio próprio, ele se faz muito necessário, principalmente pra gente que é mulher, né? A nossa casa precisa que a gente tenha domínio próprio. Precisa que a gente domine as nossas emoções, né? A nossa empresa precisa que nós tenhamos esse domínio próprio, que a gente não seja pessoas que são dominadas pelo calor da emoção, pelas situações, como bem falei. Então, como exercer esse domínio próprio, né? Esse tem sido a minha questão esses dias, onde eu precisei respirar, contar até 5 e dizer, opa, vamos ativar o domínio próprio. Não é uma coisa que é assim, né, no estalo, mas você vai desenvolvendo. Então, o que é muito bonito no Senhor? A gente tem nele, a gente tem conselho, né? E Isaías fala muito sobre isso, sobre o conselho, que ele é conselheiro, maravilhoso conselheiro. Então, eu tomei com o Senhor conselhos que ele poderia me dar diante de uma situação difícil. E quantas vezes a gente acaba não tomando esse conselho com o Senhor e tomamos ações assim, no impulso, né? Somos impulsivos, a raiva nos domina, então nós falamos, então nós explodimos, mas eu estava certa. Não é isso. Eu tinha um pastor que falava uma coisa e eu levei para minha vida, ele falava que não é sobre certo ou errado. Porque certo e errado acaba sendo relativo, né? Porque depende do ponto de vista do outro, depende da intenção, depende da criação. Então não é sobre certo e errado, é sobre se gerou vida ou morte. Porque dentro disso a gente consegue pautar melhor. Então, às vezes, uma palavra mal dada, mesmo que eu esteja certa, não vai gerar vida naquele momento, vai acabar gerando morte. Então, o que eu tenho que fazer? Preciso gerar vida nas pessoas, eu preciso gerar vida diante daquela situação. Mas como eu gero vida se eu não tenho controle das minhas emoções, né? Se eu não tenho domínio próprio? Então, esse domínio próprio é realmente assim, não ser dominado pelo calor do momento. Respirar, deixar as coisas baixarem um pouco e decidir com mais clareza. Às vezes a gente precisa de um pouco mais de tempo, às vezes a gente precisa de horas, às vezes dias, às vezes meses, mas é importante que a gente não haja no calor do momento. Então,
Eu quero muito deixar, né, essa obra do fruto do Espírito. Vou falar sobre os outros, como tem sido se desenvolver, né, como tem sido se desenvolver, para mim, esse desenvolver do fruto do domínio próprio tem sido realmente uma pausa entre o que as pessoas esperam que eu reaja e como eu estou reagindo, né? Isso para mim tem sido muito importante. As pessoas esperam uma reação de mim e, na verdade, eu me mantenho calada, eu me mantenho calma diante de uma situação adversa e entendendo que eu não quero gerar morte em nenhuma circunstância. Então, eu quero que Cristo me ajude a tomar as melhores decisões. Então, isso é uma coisa que a gente precisa tomar tanto para a nossa casa, quanto para nossa família, nossa empresa, nos nossos amigos. Então, eu convido você, nessa semana, a começar a pensar em Gálatas 5, no versículo 22, que fala sobre os frutos do Espírito, que a gente vai desenvolver mais isso. Mas pense muito hoje sobre o domínio próprio. O que você precisa dominar em você, o que precisa ser calado, né? O que precisa ser abaixado. Às vezes é só altivez, às vezes é egoísmo, às vezes eu tô certo, né? A gente tem muito disso. Eu tô certo. Então, não é sobre estar certo, né? Então, o que a gente precisa dominar? Quais são as emoções que a gente precisa dominar nesse momento? Então, tenha domínio próprio, tenha paz, tenha calma nessa decisão e não tome nenhuma decisão precipitada. A gente pode decidir e decidir com calma. Então, decida bem, ore ao Senhor. E principalmente, se você precisar, também converse com pessoas que tenham passado talvez pela mesma situação que você, ou que tenham um pouco mais de maturidade para lidar naquela situação, para que você saia dessa caixinha. Então, é essa a minha sugestão. Que o Senhor te abençoe, que seja uma semana que o Senhor ministre no seu coração, em nome de Jesus. Tchau, tchau.